Nesta seção, introduziremos o sistema de coordenadas cilíndricas e veremos como reescrever uma integral tripla neste novo sistema de coordenadas. Então, a ideia da aula de hoje é o seguinte: dado uma integral tripla, uma função de três variáveis, por exemplo, dx, dy, dz, sobre uma região sólida E, como é que a gente faz para converter essa integral para um outro sistema de coordenadas? Como é que a gente faz isso? Então, primeiro a gente vai introduzir esse novo sistema de coordenadas, o sistema de coordenadas cilíndrico, e a gente vai responder a esse problema, como converter a essa minha integral, que está no sistema de coordenadas cartesiano, onde a gente utiliza x, y, z para descrever um ponto no espaço, para esse novo sistema de coordenadas que, como veremos, será representado pelas variáveis r, θ e z. Então, como é que fica essa nova integral? Como é que fica a integral nesse novo sistema de coordenadas, melhor dizendo? Tranquilo? Então, a gente vai fazer isso de forma, digamos assim, genérica. A gente vai mostrar como sair do sistema de coordenadas retangular no espaço, ou cartesiano, para um sistema de coordenadas genérico. E aí, a partir desse formalismo, a gente vai particularizar nessa aula para o sistema de coordenadas cilíndricas e na próxima para o sistema de coordenadas esférico. Então, vamos aqui para o sistema de coordenadas cilíndrico. O sistema de coordenadas cilíndrico, basicamente, é uma generalização do sistema de coordenadas polar. O sistema de coordenadas polar, obviamente, se refere a um ponto no plano. O sistema de coordenadas cilíndrico é para um ponto no espaço. Mas a ideia é muito parecida. No sistema de coordenadas cartesiano ou retangular no espaço, um ponto, dado um ponto genérico aqui, por exemplo, esse ponto P, de coordenadas x, y e z, onde x, y e z são determinados da seguinte maneira: o x, para você descobrir o x e o y, basta projetar esse cara no plano xy. Se você projetar agora a imagem desse ponto aqui ao longo do eixo x, você acha a coordenada x do ponto. Se você projetar ortogonalmente ou perpendicularmente ao longo do eixo y, você acha a coordenada y. E se você projetar esse cara de forma perpendicular aqui, em relação ao eixo z, você acha a coordenada z do ponto. Ok? Então, como é que a gente vai descrever esse ponto no sistema de coordenadas cilíndricas? Como é que a gente descreve esses caras? Então, a ideia é o seguinte: a gente vai utilizar o sistema de coordenadas cilíndrico, vai ser definido da seguinte maneira: a terceira coordenada desse ponto no sistema de coordenadas cilíndrico vai ser igual à coordenada z desse ponto aqui. Tá? E as outras duas coordenadas, que a gente chama de r e θ, são exatamente o r θ polar. Tá certo? O r θ do sistema de coordenadas polar. Porque, veja, uma vez que você projeta esse cara aqui no plano xy, eu estou no plano agora, não é assim? Então, esse ponto no plano, eu posso representá-lo utilizando o sistema de coordenadas polar, onde θ é esse ângulo, é o ângulo que o eixo x faz com o segmento de reta que vai da origem, que a gente chama de polo, até a projeção desse ponto, que eu vou chamar de P', e r é esse comprimento aqui. Tá certo? Então, a gente vai usar essas três grandezas, r, θ e z, ou eu posso fazer assim, e z, para descrever o mesmo ponto que aqui está em coordenadas cartesianas ou retangular no sistema de coordenadas cilíndrica. Ok? Então, você pode pensar no sistema de coordenadas cilíndrico como sendo o sistema de coordenadas polar com mais um eixo, com o eixo z. Apenas isso. Ok? Como a gente coloca aqui, olha só. Então, o sistema de coordenadas cilíndrico consiste na generalização do sistema de coordenadas polar, para o espaço. Então, dado um ponto de coordenadas x, y, z no sistema de coordenadas cartesianas, no espaço, as suas novas coordenadas no sistema de coordenadas cilíndrico vai ser denotada assim: r, θ e z. Eu vou usar esses parênteses, esses colchetes, tá certo? Para representar, para distinguir um ponto no sistema de coordenadas cartesiano para um ponto no sistema de coordenada cilíndrico. Tranquilo? Então, a ideia aqui, como é que a gente obtém esse novo ponto? A gente faz o seguinte: a gente troca o x e o y do ponto pelos seus respectivos r e θ polar e mantém o z. Só isso. Então, dessa maneira, ou com essa interpretação, a gente consegue obter esse conjunto de transformações ou equações que correlacionam um ponto no sistema de coordenadas, converte, na verdade, um ponto que está no sistema de coordenadas cartesiano para um ponto no sistema de coordenadas cilíndrico e vice-versa. Você pode ter um ponto aqui no sistema de coordenadas cilíndricas e aí você consegue passar para o sistema de coordenadas cartesiano utilizando essa transformação. Tranquilo? Bom, de onde é que vem isso aqui, professor? Bom, isso aqui a gente já conhece lá do sistema de coordenadas polar. Como o z não muda, a coordenada z no sistema de coordenadas cilíndrico é igual a coordenada z no sistema de coordenadas cartesiano, então os z's são iguais.
Tranquilo? Então, quando a gente vai para a inversa da transformação, o z se mantém, né? E a gente já sabe como determinar o x e o y lá do sistema de coordenadas polar em termos do r e do θ. Não é assim? Aqui tem uma representação genérica, como eu tinha feito inicialmente. Se você tem aqui o ponto P, vou chamar esse ponto aqui de P', é a projeção desse ponto. Ok? Então, o ângulo entre o segmento de reta que vai da origem até P', a gente chama esse ângulo de θ, né? Que é o θ polar. O comprimento desse segmento de reta a gente chama de r. E z é a coordenada z do ponto mesmo, né? A coordenada cartesiana desse ponto a gente atribui agora para o z do sistema de coordenadas cilíndrica. Ok? Não tem mistério, é assim que a gente faz. Então, a ideia da aula de hoje é como é que a gente escreve, como é que eu converto uma integral que está aqui no sistema de coordenadas cartesiano, dx, dy, dz, sobre uma certa região E. Como é que eu passo isso para um sistema de coordenadas cilíndrico? Ah, professor, faz como a gente fez lá no caso da dupla. Troca o x por r cosseno, troca o y por r seno, exato. E o z não é o mesmo? Perfeito. A região muda, né? A descrição, a região é a mesma, mas a forma de descrevê-la muda, né? Bom, e como é que fica isso aqui é o nosso elemento de volume, né? Como é que fica o elemento de volume no sistema de coordenadas cilíndricas? Bom, é isso que a gente vai descobrir daqui a pouco, tá bom? Será que vai ser dr, dθ, dz, o produto das diferenciais? Não vai ser não, né, pessoal? Porque olha só, se x, y, z tem unidades de comprimento, o produto dessas diferenciais tem exatamente unidades de quê? De volume. Né? Mas aqui, ó, r é uma distância, então tem unidade de comprimento. Z é uma distância, então tem unidade de comprimento. Mas θ é um ângulo, né? Então, ângulo com comprimento... Ângulo não tem unidades, né? Tá certo? Então, produto de duas grandezas que tem comprimento, isso não dá algo que tenha unidades de volume. Tá? Então, deve existir algum fator que a gente multiplica aqui para corrigir esse cara, para que isso seja o elemento de volume nesse novo sistema de coordenadas. E já adiantando, né, como você já deve perceber, isso deve estar relacionado ao jacobiano dessa transformação, né, da transformação que me leva do sistema de coordenadas cartesiano para o sistema de coordenadas cilíndricas, tá certo? Ah, professor, mas como é que fica o jacobiano? Eu vi para um caso de uma transformação de R2 no R2. A gente vai estender aquela transformação, né? A gente viu para uma transformação de R2 em R2, né? Por exemplo, a transformação que levava x e y em R cosseno, R seno, né? A gente já viu isso para a integral dupla. Ou a gente só vai estender isso para uma transformação do R3 no R3. Tá? Primeiramente, a gente vai fazer isso de forma genérica, depois a gente particulariza para o sistema de coordenadas cilíndrico. Então, vamos ver um exemplo? Aí o primeiro exemplo diz o seguinte, exemplo 31, converta o ponto 1, 1 em 1 que está no sistema de coordenadas cartesiano. Como é que eu sei disso, professor? Por causa da notação, tá certo? Essa notação aqui com esses parênteses arredondados eu estou utilizando para o sistema de coordenadas cartesiano. Então transforma esse cara para coordenadas cilíndricas, tá bom? É isso que ele está pedindo para a gente fazer. Então aqui embaixo eu deixo esse ponto, é uma representação gráfica, né, do que está acontecendo aqui. Então está aqui o nosso ponto 1, 1 em 1. Eu tenho, isso aqui são as coordenadas cartesianas, x, y e z. Como é que eu acho o r, θ e z desse cara? Tá? Então, a ideia é bem simples, é só usar aquelas transformações. Então, observe o seguinte. Deixa eu colocar aqui embaixo. Então, observe o seguinte. Como a gente já viu lá em cima, o z do sistema de coordenadas cartesiano é o mesmo que o z do sistema de coordenadas cilíndrico, tá certo? Então, nesse problema, o nosso z vale quanto? Vale 1, tá aqui, ó. Z é 1. Ok? Então, bom, não tem o que fazer. O z é 1. Professor, mas como é que eu vou achar o r e o θ? Bem simples, a gente sabe que r ao quadrado é x ao quadrado mais y ao quadrado, assim como lá no polar, né? E o nosso x aqui é 1, então 1 ao quadrado, o y também é 1, mas 1 ao quadrado isso vai dar 2, portanto, o r é raiz quadrada de 2, tá certo? E o θ? Bom, a gente sabe que existe uma relação entre θ, x e y, né? Na verdade, uma relação entre tangente de θ, a gente sabe que tangente de θ é a razão de y sobre x, claro, quando x é diferente de zero. Mas o nosso y é 1, o nosso x é 1, então isso aqui dá 1. Então, veja, qual é o ângulo cuja tangente é 1? Ih, professor, tem dois. Tem um no primeiro quadrante e um no quarto. Mas olha só, se você prestar atenção, projeta esse cara no plano xy, está aqui. Então, esquece esse objeto no espaço. Olha agora só para o plano xy, que está aqui embaixo, tá certo? Então, aqui no plano xy, esse objeto, esse ponto, vou chamar ele de P', em que quadrante ele está? Está no primeiro quadrante, professor. Exatamente. Então, quanto é que deve valer esse ângulo aqui? 45, né? Ou π sobre 4. Já que esse lado, que é 1, é igual a esse lado aqui, que é 1. Não é verdade? Então, arco tangente de 1,
θ é o ângulo cuja tangente é 1, ou seja, ele é o arco tangente de 1, que é π sobre 4. Ok? Então, veja como não é complicado. Dessa forma, portanto, aquele mesmo ponto, só que agora representado no sistema de coordenadas cilíndricas, se escreve assim. O R, raiz de 2. Sempre primeiro, ó, sempre o R, depois o θ, depois o Z, tá bom? Então, quem é o θ? π sobre 4. E quem é o Z? 1. Não é assim? Então, esse aqui é o ponto que na verdade, são as coordenadas daquele ponto que foi dado no problema de coordenadas cartesiano, tá certo? Então, o ponto 1, 1 e 1 no sistema de coordenadas cilíndricas se escreve assim, raiz de 2, π sobre 4 e 1. Ah, professor, se tivesse sido me dado esse ponto aqui do sistema de coordenadas cilíndricas, como é que eu passaria para cartesiano? Bom, é só usar esse conjunto de equações aqui, pessoal. Se eu tenho as coordenadas r, θ e z do ponto, basta utilizar essa transformação que está aqui nesse quadrinho para achar o x, o y e o z correspondente. Tranquilo? Ok. Então, olha só. No sistema de coordenadas cartesiano, no sistema de coordenadas retangular no espaço, equações como essa daqui, ó, x igual a uma constante, x0 é uma constante, tá certo? X igual a uma constante, y igual a uma constante, z igual a uma constante, né, representam o quê? Planos, né, assim? Esses planos são superfícies simples, né, que a gente chama de superfícies coordenadas. São as superfícies mais simples que eu posso ter para graficar, tá? São exatamente quando você tem os carinhas aqui, ó, igual a uma constante. Então, vamos tentar identificar quem seriam as superfícies coordenadas nos sistemas de coordenada cilíndrica. Ou seja, se eu tiver R igual a uma constante R0, o que isso aqui representa lá no sistema de coordenada cilíndrica? Né? No espaço, se eu for fazer o desenho desse cara, o que vai aparecer? Ou θ igual a θ0, né? Ou z igual a z0. O que são esses caras? Bom, por definição, a gente chama isso aí de superfícies coordenadas, tá certo? Por que coordenadas? Bom, porque você pode utilizar essas superfícies para introduzir as coordenadas de um ponto no espaço. Como? Através das suas interseções. Da mesma maneira, por exemplo, quando você está no plano, quando você faz x igual a x0, você tem essa reta, y igual a y0, você tem essa outra reta. Né? Então, você pode utilizar essas duas, que aqui a gente chama de curvas, não superfícies, tá certo? Essas duas curvas coordenadas para orientar um ponto aqui no plano. Tá bom? A ideia é que a gente pode fazer isso também no espaço, utilizando essas superfícies. Pois bem, então está aqui as curvas coordenadas, né, no sistema de coordenadas cartesiano. Né? Como eu falei, x igual a uma constante, está aqui esse plano em azul, y igual a uma constante, esse plano em vermelho, z igual a uma constante, esse plano em verde. Mas como é que ficam essas superfícies, não essas, mas as superfícies coordenadas no sistema de coordenadas cilíndricas? Como é que ficam? Como é que são as suas representações? É o que a gente vai ver agora, tentar identificar nesse exemplo 32. Então, identifique as superfícies coordenadas r igual a uma constante, θ igual a uma constante e z igual a uma constante. Tá certo? Então, vamos começar no item A com r igual a uma constante. Então, a ideia é tentar levar isso para o sistema de coordenadas retangular, o cartesiano no espaço, e verificar se é algo conhecido. Porque, olha só, o que é r igual a uma constante? Vamos fazer o seguinte, vamos elevar os dois lados ao quadrado, isso não altera nada. Então, ficou r igual a r0 ao quadrado, tudo bem? Mas eu sei que r ao quadrado, assim como no sistema de coordenadas polar, isso é x ao quadrado mais y ao quadrado. Né? E do outro lado eu fico com r0 ao quadrado. Bom, isso aqui no plano é uma circunferência. No espaço, pessoal, pelo fato de não estar aparecendo o z aqui, não quer dizer que o z é zero. Quer dizer que você pode fazer com que essa sua circunferência subdesça sem nenhum problema. Então, você ganha o quê? Um cilindro. Tá bom? Então, moral da história, r igual a r0. Veja, isso aqui é a superfície uma das superfícies mais simples de ser representada no sistema de coordenadas cilíndrico. R igual a uma constante, que é justamente um cilindro. Tá certo? Então, veja como um cilindro é de fácil representação no sistema de coordenadas cilíndrico. Vocês vão ver que quando a gente estudar o sistema de coordenada esférica, uma esfera vai ter uma equação tão simples quanto essa no sistema de coordenadas adequado, que no caso, se você quer estudar uma esfera, você vai para o sistema de coordenadas esférico. Quer estudar um cilindro, vai para o sistema de coordenadas cilíndrico, tá bom? Ok, então o que é isso aqui? Equação de um cilindro, ou superfície cilíndrica, tá certo? Uma superfície cilíndrica. Tá? O eixo desse cilindro é o eixo Z. Tranquilo? Mais abaixo eu tenho umas representações gráficas disso. Tá bom? Vamos vendo. Então, no segundo caso, ele pede para a gente identificar o que é θ igual a θ0. Novamente, deixa eu tentar passar isso para o sistema de coordenadas retangular. Bom, eu sei que o θ está relacionado com x e y através da seguinte equação. Tangente de θ
é igual a y sobre x, ou ainda y é igual a tangente de θ vezes x, tá certo? Mas nesse problema, ou no item B, o θ é uma constante, que está chamando de θ0. Tá certo? Por exemplo, θ poderia ser π sobre 4, aí tangente de π sobre 4 seria 1, então você teria y igual a x. Então, o que isso aqui representa, né? O que é isso aqui no espaço? Bom, professor, no plano, isso seria a equação de uma reta que passa na origem, né? Que passa pela origem e faz um ângulo θ0 com eixo x, né? No espaço, não, no plano, esse carinha seria a equação de uma reta que passa pela origem e marca um ângulo aqui θ0 com relação ao eixo x, tá bom? Mas no espaço, pessoal, essa reta ela pode andar para o lado ou para o outro, ou melhor dizendo, para cima ou para baixo, né? Dependendo de como você desenhar os seus eixos aqui, ó. Como assim, professor? Da seguinte maneira, ó, x, y, z. Então, no plano xy, esse cara seria uma reta. Mas no espaço, né, como a gente está aqui no R3, como não aparece o z aqui, não quer dizer que o z é zero. Novamente, o z pode assumir qualquer valor ou quaisquer valores entre menos infinito e mais infinito. Então, se você pegar esse cara e transladar para cima e para baixo, o que você vai ter? Você vai ter esse plano aqui, ó. Tá certo? Esse plano que bissecciona o plano xy, tá bom? Então, θ igual a θ0, o que eu tenho? Um plano. Equação de um plano. Vou colocar assim, de um plano. Ok? Que bissecciona o plano xy e faz um ângulo θ0 com relação ao eixo x. Tranquilo? E por fim, z igual a uma constante, não é isso? Ó? Z igual a z0, tá aqui, ó. Z igual a z0, melhor dizendo aqui. Bom, isso é a equação de um plano, né, pessoal? Isso aí não é muito complicado da gente perceber, não, né? Z igual a z0 é a equação de um plano paralelo ao plano xy, deslocado ou para cima ou para baixo de z0 unidades, dependendo se esse z0 é positivo ou negativo, tá bom? Então, o que é isso aqui? Equação de um plano, paralelo ao plano xy, paralelo ao plano xy, Só isso, pessoal. Tranquilo? Então, essas superfícies coordenadas são, né, R igual a R0, cilindro. θ igual a θ0, um plano, né? Um plano, digamos assim, que corta ou bissecciona o plano xy. É um plano vertical. Pronto, talvez essa é a palavra que eu esteja procurando. Um plano vertical. Já z igual a z0 é um plano paralelo, é um plano horizontal, tá bom? Um plano paralelo ao eixo x. Perdão, paralelo ao plano xy. Ok? Então, aqui a gente tem uma representação gráfica do que eu acabei de falar. Então, veja. Deixa eu até colocar as corzinhas aqui para combinar. Então, R igual a R0, equação dessa superfície cilíndrica. Z igual a Z0, equação desse plano, né, horizontal ou paralelo ao plano xy. Tudo bem? E θ igual a θ0, é a equação desse plano vertical, né, que corta aqui, ó, bissecciona o plano xy. Tá certo? Show de bola. Então, essas são as superfícies coordenadas. Veja que a interseção dessas superfícies são curvas, né, que a gente mais à frente vai chamar de curvas coordenadas. Por exemplo, a interseção desse plano com esse cilindro deu origem a essa curva aqui, né, que é essa circunferência. Já a interseção desse cilindro com esse plano vertical deu origem a essa reta que está aqui. Tá? Mais à frente a gente vai identificar curvas como essa. Tranquilo? Ok. Então, olha só, como eu falei, assim como no caso das integrais duplas, né, para converter uma integral tripla para de um sistema de coordenadas cartesiano, por exemplo, para um sistema genérico, a gente precisa das equações que, né, nos permite passar de um sistema de coordenadas para o outro. Então, digamos, vamos começar com um sistema genérico, como eu coloquei aqui. Digamos que você tem aqui um conjunto de equações que permite converter um ponto no sistema de coordenadas u, v e w, tá bom? Para o sistema de coordenadas cartesiano. E você tem a transformação inversa, né, que eu não copiei aqui, mas seria, por exemplo, u como uma função de x e y, v como uma função de x e y, seria a transformação inversa, tá bom? E w como uma função de x e y. Então, para que eu possa converter a minha integral no sistema de coordenadas cartesiano, né, f de x, y, z, dx, dy, dz, para esse sistema de coordenadas, né, genérico u, v e w, eu preciso saber como é que se escreve o elemento de volume nesse novo sistema de coordenadas. Será que vai ser du, dv, dw, produto das diferenciais? Normalmente a resposta para isso é não, tá bom? Vai existir um termo aqui que a gente sabe que vem da matriz jacobiana. Então, a primeira coisa é a gente definir como é que fica a matriz jacobiana
para essa transformação do R3 no R3, tá? Então a ideia é a mesma, é só estender essa matriz. A gente já viu como é que fica o jacobiano para uma transformação de R2, né, no R2, né? Sim? A gente viu no caso genérico e depois a gente fez para o caso do sistema de coordenadas polar. Então, se você tem um sistema de coordenadas x, y e relacionado com o sistema de coordenadas u e v, como é que ficava a matriz lá? Era assim, ó, dx, du, dy, du, né, dx, dv, dy, dv. A diferença é que agora eu tenho mais uma coordenada aqui. Em vez de x, eu tenho x, y, z. Então, vai ficar aqui um dz, du. Mas agora eu também tenho uma outra coordenada. Em vez de apenas u e v, eu tenho u, v e w. Então, em vez de eu ter uma matriz 2 por 2, eu tenho agora uma matriz 3 por 3. É a matriz composta pelas derivadas parciais, não é isso? Desses carinhos, dos carinhos que estão aqui em cima, em relação, que são as coordenadas cartesianas, né? Em relação às novas coordenadas. Tá bom? Isso aqui é apenas uma notação. Isso aqui não está dizendo... Não é a derivada dessa coisa em relação à coisa de baixo, que não faz sentido, tá? É apenas para lembrar que para você montar essa matriz, basta derivar esse cara em relação ao que está aqui. E aí você tem a primeira coluna, perdão, a primeira linha. Derivar novamente os caras de cima em relação ao de baixo, você tem a segunda. Derivar novamente os caras de cima em relação ao terceiro, e você tem a terceira linha dessa matriz, que a gente chama de matriz jacobiana. Pode denotar assim ou ainda assim, tá bom? Então, o elemento de volume, né, do novo sistema de coordenadas, que aqui eu estou chamando de dv, está relacionado com as diferenciais du, dv e dw através dessa expressão, pessoal. A gente já viu isso para uma transformação do R2 no R2, né? No R3 para o R3 a diferença, é a generalização imediata, tá certo? Você tem aqui, ó, o valor absoluto do determinante, né, da matriz jacobiana. Na verdade, deixa eu colocar assim, det, para chamar a atenção, que é o determinante da matriz jacobiana, tá certo? Então, o que eu preciso é calcular o determinante, dado uma transformação do R3 no R3, ou seja, que sai do sistema de coordenadas cartesiano para um sistema de coordenadas genérico, por exemplo, o V e W. O que eu preciso é calcular primeiro a matriz jacobiana, essa matriz J, depois calcular o seu determinante, né? E aí eu pego aqui o valor absoluto dessa coisa, dessa grandeza, e multiplico pelo produto das diferenciais. Feito isso, pessoal, a gente vai ter o nosso elemento de volume no novo sistema de coordenadas, tá? E aí a gente utiliza esse conjunto de equações para trocar na sua função onde tem x pelo x da transformação, onde tem y pelo y da transformação e onde tem z pelo z da transformação. Feito isso, né, utilizado o elemento de volume correto, é só integrar. É só descrever a nova região nesse sistema de coordenadas de interesse e aí integrar. Tá bom? Então, de forma genérica, a gente tem essa expressãozinha aqui, tá? Quer sair do sistema de coordenadas cartesiano para um sistema de coordenadas genérico, só trocar x pelo x da transformação, y pelo y da transformação, z pelo z da transformação, multiplicar pelo valor absoluto do determinante jacobiano, vezes o produto das diferenciais, tá certo? Onde a região de integração é a mesma anterior, né? A diferença é que aqui você está descrevendo ela de uma forma diferente, usando outro sistema de coordenadas, mas a região do espaço, a região sólida, é a mesma. Você só está dando outro nome em outro sistema de coordenadas, tá bom? E eu estou usando essa notação aqui, tá certo? Ômega é a pré-imagem ou imagem inversa desse conjunto E com relação à transformação que leva de um sistema de coordenadas para o outro. Assim como a gente fazia no sistema de coordenadas polar para o cartesiano. Tranquilo? Então vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer um exemplo onde a gente determine como é que vai ser o elemento de volume do sistema de coordenadas cilíndrico, já que a gente quer integrar lá, tá bom? Então vai ser o exemplo 33, determine o elemento de volume nesse novo sistema de coordenadas. Qual? Coordenadas cilíndricas, tá certo? Quando a gente for para coordenadas esféricas, a gente vai repetir esse mesmo processo. Claro, só vai usar as transformações adequadas, tá? Então, quais são as variáveis do sistema de coordenadas cilíndrico? R, θ e z, tá certo? Então, o que eu vou fazer? Eu vou reescrever essa matriz, só que em vez de utilizar o v e w, que são variáveis genéricas, eu vou usar as variáveis do meu problema, que são r, θ e z. Tranquilo? Então, fazendo isso, a gente fica com essa matriz. Agora, vamos computar os elementos dessa matriz. Então, lembra lá, o x é r cosseno de θ, o y é r seno de θ e o z é o próprio z. Tá bom? O z só depende do z. Então, vamos tentar preencher essa matriz. Então, a primeira linha aqui vai ficar, se eu derivar o x em relação ao r, né, derivar de r cosseno de θ, vai ficar só o cosseno de θ. Então, vai lá, cosseno de θ. Se eu derivar o y em relação a r, vai ficar apenas seno de θ, tudo bem? Se eu derivar o z em relação ao r, não tem r aqui, então é zero. Só isso. Bom, vamos para a segunda linha. Então, se eu derivar o x em relação a θ, o derivado do cosseno é menos seno. Então, ficou menos r seno de θ, tá bom?
Bom, o próximo, a derivada do y em relação a θ. A derivada do seno vai ficar cosseno, então r cosseno. Quem é a derivada de z em relação a θ? Bom, não tem θ aqui, professor. Exatamente, então é zero, tá bom? Por fim, na última linha, eu vou derivar o x em relação a z, mas não tem z aqui, então é zero. Não tem z no y, vai ser zero. E a derivada na terceira aqui, ó, z em relação a z é 1, tá bom? Então, essa é a minha matriz jacobiana para o sistema de coordenadas, ou no sistema de coordenadas cilíndricas, tá certo? O que é que eu preciso agora? Calcular o seu determinante. Então, note ainda. Como é que vai ficar esse determinante? Vamos ver? Bom, eu preciso calcular o determinante dessa matriz aqui em cima. Mas veja, pessoal, essa matriz tem muitos zeros, né? Então, eu vou expandir essa matriz, vou calcular o seu determinante assim, ó, utilizando esses elementos aqui que eu mostrei, que eu marquei. Então, se eu pegar esse cara e multiplicar pelo seu cofator, o cofator vai ser menos 1 elevado à linha mais coluna, né? Esse cara vezes o determinante obtido, tirando a linha onde ele está e a coluna onde ele está. Mas como é ele vezes qualquer coisa, 0 vezes qualquer coisa, 0. Então, o primeiro termo dessa expansão vai ser 0, o segundo termo dessa expansão vai ser 0. Vou ficar apenas com esse cara, tá certo? Então, como eu vou ficar com esse carinha, vai ser ele, que é 1, vezes menos 1 elevado à linha mais coluna, mas a linha é 3 e a coluna é 3, então 3 mais 3 vai ficar 6, isso aqui vai ficar menos 1, a sexta é 1, vezes o determinante obtido extraindo a linha e a coluna onde ele fica, né? Onde ele se encontra. Então, eu vou precisar desse determinantezinho menor aqui, tá bom? Então, vai ficar 1, né? Vou colocar só para referência, né? Ficou assim, ó, 1, que é o valor desse carinha que está aqui, né? Vezes menos 1 elevado a i mais j, ou seja, 3 mais 3, né? Só por completeza, vezes a matriz, determinante da matriz obtida tirando linha e coluna onde esse cara se encontra. Então, vai ficar cosseno, seno, menos... Ficou assim, ó, cosseno, seno, embaixo menos r seno e cosseno, tá certo? Ficou basicamente a mesma coisa lá do polar, né, pessoal? Bom, tudo isso aqui é 1, tá? Não vou nem olhar mais para ele. Então, ficou assim, ó. Tem um R aqui, né, professor? R cosseno. R cosseno. Então, ficou cosseno vezes R cosseno, ficou R cosseno ao quadrado. Menos, né, diagonal principal menos secundária, com esse menos aqui ficou mais. Então, R seno com seno vai ficar R seno ao quadrado de θ. Mas se você colocar o R evidência, seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado dá 1. Então, o determinante da minha matriz jacobiana, nesse caso, ficou o próprio R. Assim como foi lá no sistema de coordenadas polar. Tá certo? Dessa forma, logo, deixa eu colocar assim, ó, logo, como é que vai ficar o elemento de volume? Logo, o meu elemento de volume no sistema de coordenadas cilíndrico vai ficar, então, o valor absoluto determinante da matriz jacobiana. Bom, mas esse cara aqui de dentro é R, então ficaria valor absoluto de R. Mas para a gente, né, desde que a gente fez aquele acordo no sistema de coordenadas polar, o R para a gente é sempre positivo, tá? Então, ficou R, pode sair do valor absoluto, dr, né, o produto das diferenciais, dθ, dz. Então, está aqui o elemento de volume no sistema de coordenadas cilíndricas. Como eu falei, não é apenas o produto das diferenciais. Eu tenho que ter esse outro R aqui que tem dimensão de comprimento. Comprimento vezes comprimento vezes comprimento, comprimento ao cubo, que é a dimensão do volume. Tá certo? Então, esse é o elemento de volume. A gente tem que aprender, tá certo? Esse é o elemento de volume no sistema de coordenadas cilíndrico. Vai calcular integral do sistema de coordenadas cilíndrico? Vai precisar desse cara. Tá bom? Então, como é que fica se eu tenho uma integral no sistema de coordenadas cartesiano? Como é que eu passo para o sistema de coordenadas cilíndrico? Bom, troco o x por r cosseno, que é o x da transformação, troco o y pelo r seno, e o z é o próprio z, tá certo? Como é que fica o elemento de volume? R, dr, dθ, dz, ou qualquer ordem que seja a mais interessante para integrar aqui. Tá bom? Então, vamos ver um exemplo onde a gente utiliza o sistema de coordenadas cilíndricas para calcular alguma integral. Então, o exemplo 34 diz o seguinte: utilize as coordenadas cilíndricas para determinar o volume de um cone, tá certo, pessoal? Um cone de altura h e de raio r. Então, um cone assim, ó, altura h e raio r, rzão, ele quer o volume desse cara. Bom, a gente sabe que se eu tenho um cilindro de mesma altura e mesmo raio, dentro desse cilindro cabe 3 cones, né? E a gente sabe que o volume do cone é a área da base vezes a altura, né? Então, π r2 vezes h. Então, o volume de um conezinho como esse deve ser isso aqui, tá certo? π r2 h sobre 3. A gente vai mostrar que isso dá isso mesmo, tá bom? Então, vou fazer o seguinte, eu vou desenhar um cone qualquer, bom, mas que tem altura h e r, raio r, e vou centralizar ele no sistema de coordenadas dessa forma que está aqui, tá certo? Então, está aqui esse cone em azul, já deixei pronto. Ele tem, como vocês estão vendo aqui no desenho, altura h e raio r.
Então, para eu calcular o volume desse cara, eu preciso da equação que define esse cone. Mas não é muito complicado não de a gente encontrar isso, pessoal. A gente pode utilizar aqui, por exemplo, semelhança de triângulos, tá certo? Eu deixei dois triângulozinhos desenhados aqui em vermelho, ó. Você tem esse triângulo menor, tá certo? E tem esse triângulo maior aqui, ó. Ok? Que eu acabei de desenhar. Então, nota o seguinte. Então, eu coloquei aqui embaixo. Olha só, observe que, por semelhança de triângulos, a gente tem dois triângulos. Deixa eu trazer eles para cá. Eu tenho esse triângulo menor e tenho esse triângulo maior que engloba esse triângulo menor. Então, eu vou tentar trazer para cá os pontos que são importantes para a gente. Então, esse ponto aqui está sobre o eixo Z, tá certo? Digamos que esse ponto tem a coordenada x, y, z. Não esse que eu mostrei para vocês, mas que esse aqui, ó, que está na mesma altura e que pertence à superfície desse cilindro. Vamos supor que esse cara tem a coordenada x, y, z. Então, a altura desse ponto é a mesma altura que esse cara, tá certo? Que é z. Então, esse ponto aqui tem a altura z, tá? Que mais que eu tenho de informação? Deixa eu colocar direito. Coloca assim, esse cara é o 0, 0, z. Esse outro ponto aqui é esse carinha, que é o x, y, z, tá certo? Esse carinha aqui está lá no topo, ó. Se essa altura é h, hzão, né? Então, esse é o ponto 0, 0, hzão. Tá bom? Então, a ideia é o seguinte. Esse lado está para esse, assim como esse lado, todinho aqui, ó, está para esse. Tá bom? Veja que essa distância aqui, esse pedaço, é esse raio aqui, ó. Tá? É o raio do meu cilindro, é Rzão. Então, e que essa altura aqui, ó, é a altura do meu cone. Cilindro não, professor. Cone, que é h, hzão. Tá ok? Então, essa alturinha está para essa distânciazinha, assim como essa alturona está para esse carinha aqui. Ou, né, você pode guardar outras proporções. Então, a ideia é o seguinte. Se esse pedacinho aqui, ó, se esse pedaço tem altura z e esse pedaço todo h, então quanto é que vale só essa alturinha aqui em amarelo que eu estou mostrando para vocês? Bom, professor, é h menos z. Exato. Então, aqui no desenho, eu estou chamando essa distância entre esse ponto que está sobre o eixo y e esse outro ponto que pertence ao cone, eu estou chamando de d. Então, o que é que eu posso dizer? Posso dizer o seguinte, ó, que h menos z está para d, se você quiser escrever assim, ou seja, esse está para esse. Vamos fazer o seguinte, esse lado está para esse lado, assim como esse lado está para esse, tá certo? A gente pode escrever assim. Bom, então, eu vou usar essa expressão para que a gente primeiro obtenha a equação desse cone e a partir da equação do cone a gente possa calcular o seu volume. Tá bom? Ok. Então, como eu falei, a gente vai ficar com o seguinte, hzão menos z sobre hzão é igual a d sobre rzão. Professor, mas quem é esse d? Bom, esse d é a distância desses dois pontos que eu vou mostrar para vocês. Esse ponto aqui em roxo até esse ponto aqui em verde. Como é que eu calculo a distância entre dois pontos, pessoal? Usar aquela formulazinha de Pitágoras para distância, né? Vai ser raiz quadrada da coordenada x desse ponto menos, ou a coordenada x desse ponto menos a coordenada x desse, bom, vai ficar x menos 0, vai ficar x, né? Então, x ao quadrado, mais a coordenada y desse ponto menos a y desse, bom, mas y menos 0 vai ficar y, então ficou y ao quadrado, mais a coordenada z desse menos a coordenada z desse, mais as coordenadas z desses dois pontos são iguais, então vai dar 0, tá certo? Então, aquele dzinho, na verdade, é isso aqui. Tá? Raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado. Tá? Eu vou colocar essa informação aqui e vamos utilizar para chegar na equação desse cara. E aí, a partir daí, a gente calcula o volume. Tá? Então, com o que eu vou ficar? Ficamos assim, ó, hzão menos z sobre hzão é igual a raiz de x2 mais y2 dividido por rzão. Tá certo? Se você passa esse h para cá, reescrevendo esse cara, isolando o z, você vai ficar o seguinte, ó, z é igual a hzão menos... você vai ter assim, ó, hzão sobre rzão, que multiplica a raiz de x2 mais y2. Ok? Então, essa é a equação daquele cone. Tá? Perceba que quando x ao quadrado mais y ao quadrado for igual a r ao quadrado, ou seja, quando você estiver aqui na base, quanto é que tem que dar a altura desse cara? Bom, se eu estou na base, a altura, o z, né, desse ponto tem que ser 0. Mas não é o que acontece? Porque se isso aqui tudo for r ao quadrado, raiz quadrada de r ao quadrado dá r. Com esse r vai embora. Aí você fica com h menos h que dá 0. Tá bom? Da mesma forma, se esse cara for 0, se x e y for 0, ou seja, se isso aqui for 0, onde é que você está? Você está lá no topo do cone, né? No topo do cone, o x é 0, o y é 0 e o z é hzão. Exatamente. Se isso aqui tudo for 0, você fica apenas com hzão. Tá bom? Só
Só checar rapidamente para ver se a expressão não está errada, ok? Então, como é que eu vou calcular o volume? Note então, ou note ainda, que o volume daquele... Como é que eu calculo o volume? Pessoal, a gente já viu que o volume de qualquer coisa, eu posso escrever como a integral tripla do elemento de volume, tá certo? Sobre a região em questão. O que eu vou fazer? Eu vou descrever essa região no sistema de coordenadas cilíndrico, tá certo? Eu vou utilizar essa notação aqui, o ômega maiúsculo, tá? Então, como é que eu descrevo aquela região em coordenadas cilíndricas? Vamos ver? Então, primeiro, o z vai variar de quem a quem? Bom, para eu achar a faixa de variação do z, eu dou um corte paralelo ao eixo z. Se eu cortar assim, o z varia de 0 até um ponto sobre um cilindro, né? E a equação desse... Perdão, cilindro não, cone. E a equação desse cone se escreve assim, tá? Então, o z, para mim, olha só, meu z está variando desde 0 até h, tá esse aqui, ó, hzão, menos hzão dividido por rzão. Pessoal, mas vamos passar isso logo para o sistema de coordenadas cilíndrico. Onde aparecer x² mais y², a gente vai substituir por r², tá certo? Então, aqui ele vai ficar r² de r², que é valor absoluto de r, mas para a gente r é sempre positivo, então fica só o rzinho, tá bom? Então, aquela superfície, ela é descrita em coordenadas cilíndricas de forma bem simples, ó. Aquele cone, olha só, esse cone, no sistema de coordenadas cartesiano, ele tem essa representação aqui meio estranha, né? Mas no sistema de coordenadas cilíndricas, olha como ele é simples. Ele é z igual a hzão menos hzinho sobre rzão vezes rzinho. Olha como é muito mais simples. Mais simples do que esse cara, né? Que tem x², y², raiz quadrada. Tranquilo? Então a ideia é que a gente passe para um sistema de coordenadas onde a região de integração fica mais fácil. Não é a coisa que você está integrando que tem que ficar mais fácil, é a região, tá? E aí perceba que depois que você integrar mais em z, não existe mais esse cone. Você vai ter apenas esse disco aqui que eu estou achurando aqui embaixo, ó. Esse é um disco de raio R. Como é que eu descrevo esse disco de raio R em coordenadas polar? Porque, veja, quando você achata, entre aspas, o sistema de coordenadas cilíndrico no plano, você ganha o polar, não é assim? Então, como é que eu descrevo esse disco? Ah, professor, já sei, já vi da aula do sistema de coordenadas polar, que esse disco eu posso descrever assim, ó. O raio varia de 0 a rzão e o θ varia de 0 a 2π. Olha como ficou simples. O que eu vou fazer? Bom, armar minha integral e acabou. Integrar, tá bom? Então, o volume desse cara vai ser assim, ó, integral de 0 a 2π em θ, da integral de 0 a rzão em r, da integral de 0... Eu tenho que fazer a primeira integral em z, não tem jeito. Por quê? Porque o z está variando entre duas funções, né? Desde a função nula até essa função de r aqui, tá bom? Até essa outra superfície. Então, é h menos h que multiplica rzinho sobre rzão. Como é que eu vou integrar? Primeiro em z, depois r, dr, dθ. Não esquece desse r do jacobiano, senão você vai errar, tá bom? Então, vamos ficar com o seguinte, olha só. Integral de 0 a 2π, da integral de 0 a rzão. A primitiva de dz, z. De 0 até o limite superior. Então, vou colocar direto, então ficou h menos h, que multiplica rzinho sobre rzão. E aí sobrou r, dr, dθ. Vamos multiplicar logo esse r, tá certo? Para a gente não esquecer dele. Deixa eu só subir um pouco mais. Então, vamos ficar com o seguinte, olha só. Integral de 0 a 2π, da integral de 0 a rzão, 0 a rzão de hr menos hr2 sobre rzão. Não estou integrando, ok? Só multipliquei os r's. Agora eu vou integrar e substituir. Então, ficou assim, integral de 0 a 2π. Com a integral de hr, hr2 sobre 2. Menos com a integral de hr2, hr3 sobre 3. Já tinha o r embaixo, tá? E aí eu vou substituir isso de 0 até rzão. Depois integro em θ e acabou. Tranquilo? Veja, não é complicado, pessoal. E a gente já sabe onde tem que chegar. Tem que chegar a 1/3 de π r ao quadrado, rzão ao quadrado vezes h, né? Vamos ver se a gente chega lá. Então, ficou assim, integral de 0 a 2π. Perceba que quando o rzinho for igual a rzão, vai ficar h rzão ao quadrado sobre 2. No outro vai ficar assim, ó, h rzão ao cubo sobre 3r. Mas esse r eu posso cancelar com desse, ficou 2 aqui, tá bom? Então, ficou... Isso aqui é igual a esse outro cara, ficou 1/3 menos 1/2, que é 1/6, né? De θ. Então, ficou 1/6 de π, perdão, 1/6 de h rzão ao quadrado, que é a integral a primitiva de θ. Θ, aí você vai fazer isso agora de 0 a 2π. Quando θ for 0, dá 0. Quando for 2π, vai ficar 2π r2h sobre 6. Ih, professor, não deu não, se eu tinha falado lá. Dá, pessoal, só simplificar, tá? Então, isso aqui, ó, π r2, né? Rzão ao quadrado, h sobre 3, que é o volume do cone, tá certo? Logo, moral da história, o volume daquele cone de altura hzão e raio r, rzão é π
R2H sobre 3, ou seja, o terço de um volume do cilindro que o contém. Não é assim? Show de bola. Por fim, vamos ver mais uma integral, vamos calcular mais uma integral no sistema de coordenadas cilíndricas. Vamos lá. Então ele pede o seguinte, calcule essa integral, então ele já deu aqui a integral, calcule a integral dessa função, x ao quadrado mais y ao quadrado, sobre um sólido E, onde E é a região limitada por dois cilindros. Ó, você tem o cilindro x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 1, mas professor, isso aqui não é uma circunferência, não. No espaço é um cilindro, ok? A gente já viu isso. Aqui, mesmo porque se você converter isso para coordenadas cilíndricas, você tem R igual a constante. A gente já viu que R igual a constante é um cilindro de raio igual a esse cara, né? Aqui você teria R igual a essa outra constante, né? Então, um cilindro de raio 1, um cilindro de raio 4. Perdão, um cilindro de raio 1 e um cilindro de raio 2. Não é assim? Ok. Então, ele pede para você calcular essa integral sobre a região limitada por esses dois cilindros. Então, você tem um cilindro mais fininho, ó, e um cilindro mais largo. Claro, mas essas superfícies vão para infinito, né? Então, ele tem que limitar em algum canto esses caras. E ele limita da seguinte maneira. Ele tampa aqui embaixo com o plano XY, que é o plano Z igual a 0. Ele tampa aqui em cima com o plano Z igual a 1. E aí ele vai fazer o seguinte, ele vai cortar essa figura, mais abaixo eu tenho a figura correta, tá certo? Ele vai cortar essa figura com um plano aqui, que é o plano Y igual a X, e vai cortar com o plano X igual a 0, que é o plano XZ, né? E aí você vai ficar com uma parte dessa figura que eu estou achurando, ou que eu estou desenhando aqui em verde, tá certo? Você vai ficar apenas com uma parte dessa figura que eu estou mostrando para vocês. Parece essa coluninha aqui que eu vou achurar aqui em amarelo, tá certo? Que é essa região de integração. Então eu tenho ela feita aqui embaixo, olha só, considere esse esboço aqui. Então, como eu falei, está aqui os dois cilindros, né? Esse primeiro cilindro azul é x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 4. O cilindrozinho em vermelho é x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 1. E aí você tem o plano x igual a 0, que é esse plano verde. Você tem o plano y igual a x, que bissecciona o plano xy aí na metade, né? Se bissecciona na metade, professor. E aí o que acontece? Ele está querendo que você calcule o volume, perdão, a integral daquela função, que é x ao quadrado mais y ao quadrado, sobre o seguinte sólido. Quem é o sólido do problema? É essa região que eu estou mostrando aqui para vocês agora em amarelo, ó, que eu estou contornando, ó. Essa coluninha aqui, ó. Tá certo? Toda essa coluninha amarela que eu estou mostrando para vocês aqui, ó. Tá certo? É como se fosse uma caixinha cilíndrica, uma coluninha cilíndrica. Tá bom? Então, como é que eu descrevo essa coluninha cilíndrica no sistema de coordenadas cilíndricas? Bem fácil, pessoal. Vamos lá. O Z está variando de quanto a quanto nesse problema? Dá um corte aí na figura. Poxa, professor, bem fácil. Desde Z igual a 0 até Z igual a 1. Show de bola. É isso mesmo. De 0 a 1. E o R está variando de quanto a quanto? Bom, nessa minha coluninha, o R vai desde esse raio menor aqui, ó, desse cilindro mais interno até esse raio maior do cilindro mais externo. Ou seja, vai de 1 até 2, tá certo? Então, meu Rzinho vai de 1 a 2. E o θ, professor? O θ vai de quanto a quanto? Bom, o θ vai desde esse ângulo aqui, ó, que é o ângulo da reta y igual a x. Né? Qual é o ângulo que a reta y igual a x? No plano xy faz com o eixo x? 45, né? Não divide ao meio, não bissecciona. Então, vai desde 45, desde π sobre 4, até o outro extremo. O outro extremo é quando você está sobre o eixo y, e nesse caso é π sobre 2. Tranquilo? Então, essa é a minha região de integração, só que descrita agora no sistema de coordenadas cilíndrico. Ok? Então, vamos calcular. Como é que eu faço? Eu vou ter que converter essa função que aqui está, ó, essa função para coordenadas cilíndricas, escrever o elemento de volume em coordenadas cilíndricas e utilizar a região descrita dessa forma. Tá bom? Então, observe o seguinte. Observe o seguinte. Então, a minha integral... A integral que ele deu lá de x ao quadrado mais y ao quadrado dv sobre a minha região E, como é que ela vai ficar escrita? Vai ficar assim, ó. Integral, a gente já viu que onde aparecer essa combinação, x ao quadrado mais y ao quadrado, ela vira r ao quadrado. O elemento de volume, dependendo da ordem de integração que você vai colocar, r, dr, dθ, dz. Mas no meu problema, eu sei que, deixa eu colocar aqui, o θ varia de π sobre 4 a π sobre 2, né? O R varia de 1 a 2 e o Z varia de 0 a 1. Né? Então, vamos colocar nessa ordem, vamos escrever nessa ordem. Lembra, isso aqui é o R2, tá? Então, R2. Agora, eu tenho um elemento de volume, que é
dz, estou integrando primeiro em z, agora depois eu integro em r. Não esquece, tem o r, dr, tá certo? E depois o dθ. Pronto, é essa a integral que eu tenho que calcular. Vou multiplicar logo esse r aqui, tá certo? Para já deixar, para a gente não esquecer, né? Não estou integrando em r, tá? Estou só multiplicando. Então, ficou assim, ó, π sobre 4, a π sobre 2, da integral de 1 a 2, da integral de 0 a 1, r3, dz, dr, dθ. Tá bom? Então, como é que vai ficar? π sobre 4, a π sobre 2, 1 a 2. Que é a integral de dz? Z. De 0 a 1. 1, então nem vou colocar, tá bom? Então, ficou a integral de r3, dr, dθ. Então, vai ficar assim, ó, integral de π sobre 4, deixa eu baixar mais um pouquinho aqui. π sobre 4 a π sobre 2, a π sobre 2. Quem é a primitiva de R3? R4 sobre 4, R4 sobre 4. E eu vou avaliar isso de quanto a quanto? De 1 até 2, olha só, 1 a 2. Tá? E aí, no final, integra em θ. Bom, quando o R for 4, dá 16. Quando o R for 1, dá 1. 16 menos 1, 15, então ficou 15 quartos. Posso colocar aqui para fora. Da integral de π sobre 4 até π sobre 2 de dθ. Que é a integral de dθ? Θ. Então, ficou 15 quartos de θ, desde π sobre 4 a π sobre 2. Então, vai ficar π sobre 2 menos π sobre 4, que é π sobre 4, tá certo? Então, ficou 15π sobre 4, vezes o 4 está aqui embaixo, 16. Tá certo? Por fim, aquela integral vai ficar assim. Deixa eu copiar, cadê você? Tá aqui ela, deixa eu só dar um Ctrl C aqui. Por fim, essa integral deu exatamente 15π sobre 16. Então, a integral que a gente queria calcular desde o início, 15π sobre 16. Veja, pessoal, não é complicado, mas desde que você faça os esboços, tá certo? Fez o esboço da região de integração, converteu para o sistema de coordenadas adequado, o mais fácil para resolver o seu problema, aí tudo fica mais simples. Tranquilo? Ok.